Vamos lá, Humberto. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado aí pela oportunidade da entrevista ao Jornal de Brasília. Senador, em primeiro lugar, né, queria lhe perguntar, o senhor é um parlamentar da oposição, mas é também um médico, né, psiquiatra, foi ministro da Saúde. Então, nesse sentido, eu gostaria inicialmente de lhe perguntar como é que o senhor avalia a conduta do ministro Luiz Henrique Mandetta nesse momento à frente do combate contra a disseminação do novo coronavírus. Bem, nós temos que fazer uma separação de duas questões e dois momentos em relação a essa pandemia. Nesse período onde nós estamos trabalhando fundamentalmente medidas de prevenção, como o isolamento social, o distanciamento social, eu diria que até 2 dias atrás, a conduta do Ministério da Saúde vinha sendo, de certa forma, irreprovável, assim como a conduta dos governadores de Estado até então. No entanto, me preocupa o fato de que o Ministério da Saúde tenha, de alguma forma, admitido algum tipo de flexibilização nesse processo do isolamento social e, mais ainda, que governadores de Estado que estavam tendo uma posição muito firme estejam sendo seduzidos ou, pelo menos, pressionados, né, pelos interesses econômicos, que nós sabemos que são justos, mas que, nesse momento, podem levar a uma situação, caso haja um afrouxamento desse isolamento social, de uma pandemia ou de uma epidemia com características ainda muito mais graves. Nós temos exemplos claros disso, quando, em situações em que o isolamento social demorou a ser implantado, existem vários países sofrendo agora, inclusive a própria Suécia, e outros lugares onde o isolamento foi implementado e foi relaxado, e que também sofrem muito agora, como foi o caso da Itália. Então, isso no que diz respeito às medidas de prevenção para evitar a ampliação do número de casos. No que diz respeito às medidas para uma assistência médica, uma assistência à saúde adequada, eu diria que nós estamos muito atrasados e muito mal. Nós não temos um número de leitos suficiente para atendermos essa população que vai precisar, especialmente de leitos de UTIs. Não temos ainda respiradores em quantidade suficiente para atender as pessoas que vão também precisar desse tipo de equipamento. Estamos muito preocupados porque os trabalhadores da saúde estão atuando sem a proteção adequada. Esses equipamentos de proteção individual, eles têm faltado no Brasil inteiro, nós temos procurado acompanhar. Então, eu acredito que as fragilidades do Ministério da Saúde na sua atuação, se não houver medidas emergenciais para preencher essa quantidade de leitos, para garantir os respiradores e os EPIs, sem dúvida ela vai ficar a nu e claramente marcada por um processo que não foi aquele que deveria ter sido, na minha opinião. Uhum. O presidente Bolsonaro, né, e algumas outras pessoas, o deputado Osmar Terra, né, é um exemplo, defendem o que eles chamam de isolamento vertical, né, que não seria o isolamento de todas as pessoas, mas somente daquelas pessoas mais vulneráveis, né, porque temem a possibilidade de um colapso econômico, no caso aí de uma paralisação completa das atividades, né. Na sua opinião, como ex-ministro, como médico, quais seriam as consequências para o Brasil se o Brasil adotasse essa estratégia que o presidente e algumas outras pessoas propõem? Eu acho que seria desastrosa, porque, na verdade, é preciso analisar cada epidemia per si, o que ela representa. Existem epidemias onde nós temos um processo de contaminação que é lento, às vezes até
são doenças mais letais ou fatais do que a própria Covid-19, porém, elas cursam com uma velocidade menor em termos de contaminação. Isso faz com que muita gente precise utilizar o sistema público de saúde ou o sistema privado, mas numa velocidade, numa dimensão que não leva a um colapso das estruturas de atendimento à saúde. No caso desse vírus, o coronavírus e a Covid-19, ela tem um processo de contaminação massivo, rápido, e que faz com que muitas pessoas, ao mesmo tempo, necessitem do atendimento médico. E nenhum sistema de saúde, mesmo aqueles mais avançados, como é o caso, por exemplo, do sistema de saúde inglês, que é um dos mais avançados do mundo, ou os sistemas como o italiano, como o francês, até mesmo o português, não estão conseguindo dar conta disso. Nos Estados Unidos, que o sistema é pior, é um sistema onde só quem tem acesso à saúde é quem pode pagar, na prática, nós estamos vendo o desastre. E, sem dúvida, os Estados Unidos serão, a não ser que o Brasil ou a Índia consigam ser piores do que os Estados Unidos, mas os Estados Unidos, sem dúvida, serão o país mais castigado por essa epidemia. Então, eu diria que a adoção dessas medidas, nesse momento, né, elas seriam uma verdadeira catástrofe e levariam, inclusive, a uma mortalidade maior por parte das pessoas mais idosas, porque elas estariam isoladas, mas a maior parte das pessoas que tem que, de alguma forma, manter com elas algum tipo de contato, estariam numa quantidade maior infectadas e, portanto, estariam infectando essas pessoas mais frágeis. Então, na minha opinião, é uma visão equivocada. Uhum. Senador, um dos argumentos que se usa nesse sentido é o de que a contaminação não para de crescer, apesar das medidas de contenção que estão sendo tomadas. Mas existe uma explicação para isso, não é? A contaminação? Sim, na verdade... Ela continua crescendo, apesar das medidas de contenção, de restrição que estão sendo tomadas, e isso é um argumento que algumas pessoas usam no sentido de dizer que isso não adiantaria nada, mas existe uma explicação para esse crescimento. Na verdade, essa é a evolução natural dessa doença. Esse vírus, ele é extremamente contagioso, tá certo? E ele contagia uma quantidade grande de pessoas, leva uma boa parte delas a necessitarem de cuidados intermediários. Muitas pessoas sequer chegam a ter sintomas, mas, infelizmente, mesmo nesse período em que elas não têm sintomas, elas estão contagiando. E existe uma parcela importante que precisa de cuidados especiais, de cuidados mais sofisticados, mais complexos. E as redes de saúde do mundo inteiro, elas não estão preparadas para uma procura massiva, muito maior do que qualquer outra situação de normalidade. Então, na verdade, a tendência é que o número de casos vai aumentar até chegar a um pico. Depois que chega nesse pico, ele entra num processo de estabilização para depois começar a cair. O mais grave é que nós não sabemos se, de fato, pode haver uma segunda onda de contaminação, uma segunda onda de contágio, que pode levar novamente a uma ampliação muito grande do número de pessoas adoentadas. Então, essa razão, ao invés de ser um motivo para nós afrouxarmos todas essas medidas de combate e tal, deve ser uma razão para nós apertarmos ainda mais essas medidas. E a outra coisa é que é muito fácil, é muito bom a gente dizer que vidas serão perdidas. Agora, quando se trata do meu pai, do seu pai, do pai de quem diz isso, das pessoas, dos seus avós e tal, ninguém quer perder ninguém. Então, o nosso lema tem sido, na medida do possível,
nenhuma vida a menos, nenhum ser humano é prescindível, é dispensável para nós aqui no mundo em que nós vivemos. Senador, toda essa divergência que está havendo, né, ela acaba acarretando aí um problema político, né? Hoje o presidente diverge da opinião do ministro da Saúde, embora talvez tenha podido haver nos últimos dias aí alguma flexibilização, mas ainda existe uma divergência, diverge da opinião dos governadores, diverge da opinião aí da maioria do Congresso, do judiciário, enfim. Nós temos um problema político aí de um presidente hoje que vai por um caminho e a maioria vai por outro caminho. Como o senhor acha que esse problema político vai ser resolvido? O que é possível fazer para que essas medidas de restrição elas possam ser garantidas, se esse é o melhor caminho, o que está se discutindo, enfim, como é que a questão política se desenvolve a partir de agora? Bem, antes de tudo, né, é importante dizer que essa não é uma conduta adequada nem aceitável da parte de um presidente da República. Ele não é uma autoridade de saúde pública, ele deve se guiar pela visão da ciência. A visão da ciência hoje ela tem sido respeitada pela maioria esmagadora, eu diria que talvez apenas Bolsonaro e um ou outro chefe de governo ou chefe de Estado tenha atuado de uma forma parecida com a dele. Tanto que Bolsonaro hoje é motivo de chacota, especialmente na Europa. Quando alguns governantes se viram na defesa de ideias semelhantes, mas tiveram que enfrentar o momento crítico da pandemia, eles mudaram de ideia. Vejam, por exemplo, o Trump. O Trump, que é o grande inspirador de Bolsonaro, num primeiro momento, ele desdenhou do problema, desdenhou da doença, disse que agora, na Páscoa, que por sinal está começando amanhã, provavelmente ele iria liberar o comércio, a atividade, a circulação, e na prática não pôde fazê-lo. Nós tivemos o caso ontem dos Estados Unidos com mais de 1.000 mortes. Foi o maior número de mortes num único dia em um país. E isso vai incrementar ainda muito mais. Acredita-se que nos Estados Unidos, se não houver um esforço muito grande para impedir essa propagação acelerada do coronavírus, nós possamos ter mais de 200.000 mortes. É muita gente, é mais do que os americanos perderam em algumas guerras das quais eles participaram. No caso aqui do Brasil, o presidente Bolsonaro, ele nutre, e esses que são inspiradores dele, nutrem um ódio por tudo aquilo que represente conhecimento científico, cultura, coisas que sejam importantes e que considerem relevantes a pesquisa, o desenvolvimento científico, tecnológico. E, portanto, ele assume essa posição que é uma posição político-ideológica. Nós não podemos tratar assuntos que têm uma seriedade como esse e que são assuntos de saúde pública com essa visão equivocada. Por enquanto, Bolsonaro está sendo contido por uma verdadeira gama de fatores. De um lado, aqueles que compõem o seu núcleo duro, especialmente os militares, que parece que são o único segmento que ele ouve com mais respeito, ou então esse segmento tem utilizado outros argumentos mais persuasivos, não é? Tem, por outro lado, o Congresso Nacional contra essa visão, o Judiciário contra essa visão, inclusive o Congresso e o Judiciário estabelecendo limites a essa visão e às ações decorrentes dessa visão que Bolsonaro tenta implementar, e principalmente a opinião pública. Então, é isso que tem evitado que Bolsonaro cometa mais desatinos do que aqueles que ele cometeu até agora.
e eu acho que vai ser essa conjugação de forças que vai contê-lo. Caso contrário, eu acredito até que medidas mais duras possam vir a ser tomadas pelo Congresso, pelo Supremo e pela própria sociedade contra o presidente Bolsonaro. Quando o senhor fala em medidas mais duras, o senhor está falando de um possível impeachment? De um possível afastamento do presidente, que se isso vai ser formal ou não, mas há um sentimento no país de que essa pandemia é algo que pode ter repercussões catastróficas para a vida das pessoas e para a própria economia do país. Para a própria economia do país. Eu acredito que ele vai se aquietar um pouco dentro de 15 dias, porque dentro de 15 dias nós vamos ter aí o início de uma curva muito acentuada de crescimento de casos no Brasil. Nós vamos ter aí, espero que não, mas provavelmente o sistema de saúde sofrendo um colapso, uma demanda absolutamente gigantesca para uma estrutura muito frágil do sistema de saúde ainda. Espero que nesse curto espaço de tempo o Ministério da Saúde consiga superar esses problemas e aí, então, as pessoas, e ele em particular, vai ver que não está brincando, mas que, na verdade, está enfrentando algo que é muito grave e muito ameaçador para toda a humanidade. Senador, para concluir, nas últimas eleições presidenciais, após as últimas eleições presidenciais, parece que houve uma certa divergência maior entre as forças de oposição, que meio que se dividiram ali com relação aos caminhos que deveriam tomar ali naquele momento. Houve muita crítica mútua, muita acusação de ambas as partes. O senhor acha que nesse momento o senhor está voltando a haver uma união maior das oposições? Como é que estão sendo essas conversas em torno das ações que precisam ser tomadas agora? Enfim, como estão sendo essas conversas entre os partidos de oposição nesse momento? Bom, eu acompanhei muito de perto esse processo durante o primeiro ano do governo Bolsonaro. Eu estava na liderança do PT, portanto, participei de muitas dessas articulações. E, na prática, essa desunião ela não aconteceu. Ao contrário, nós vimos realmente na eleição enfrentamentos muito grandes, pós-eleição também, inclusive alguns atores políticos, como o ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes, tendo com o PT um embate muito forte, muito violento, mas, na prática, tanto na luta social quanto no Congresso Nacional, nós tivemos muito mais identidades do que divergências. Nós tivemos, por exemplo, no Congresso Nacional, na Câmara, exceto naquele momento de escolha da mesa diretora da Câmara dos Deputados, mas na maior parte do tempo nós tivemos entendimentos. Nós tivemos, por exemplo, um processo de rodízio na liderança da minoria e na liderança da oposição, entre PT, PSOL, PSB, Rede, PDT. Agora, nós tivemos também uma articulação desses partidos na votação de matérias importantes, especialmente na reforma trabalhista, na reforma da Previdência, na luta contra os arroubos autoritários do presidente Bolsonaro. E agora, no enfrentamento a essa pandemia, essa unidade se fez muito maior, inclusive suplantando o tema da divergência em relação à campanha eleitoral agora de 2020, que nós, inclusive, nem sabemos se vai acontecer ou não, mas isso foi deixado de lado e nós estamos numa articulação muito próxima entre todos esses partidos para a construção de uma frente que, inclusive, extrapola o campo da esquerda e o campo da oposição e que está começando a ter alguns encaminhamentos, alguns frutos junto
àquela chamada, ao chamado centro, ou até a própria centro-direita, que seria, na verdade, uma frente em defesa das liberdades democráticas e do Estado de Direito, que estão permanentemente ameaçados pelo presidente Bolsonaro e por aqueles setores que lhe dão sustentação social e política. Quem está conversando com quem, senador? Quem participa dessas conversas, então? Bem, os presidentes de partido têm participado, outras pessoas que são personalidades desses partidos e até pessoas que não fazem parte de nenhum partido. Essas conversas têm sido feitas também no nível institucional, com o presidente da Câmara, presidente do Senado. Todo mundo está conversando, né? Os próprios ex-presidentes da República, indiretamente, por meio de interlocutores, têm também trocado ideias, e eu acredito que há um sentimento de abertura e de compreensão que é hora de a gente ter muito cuidado com o que pode acontecer no Brasil por conta das concepções autoritárias, criptofascistas que o presidente da República e seu grupo têm, e que isso pode acabar com a democracia. Tá certo. Senador, muito obrigado aí pela entrevista. Tá? A gente agradece e vamos em frente, então, né? Acho que todos temos que ficar em casa, não é isso? É isso aí. Muito obrigado, Rodolfo. Obrigado a todos vocês do João Logo Brasília. E eu quero agradecer por essa oportunidade de reforçar essa recomendação. Todo mundo em casa. Tá certo. Muito obrigado, senador.